Lula ou Bolsonaro? O que é melhor para o motorista de aplicativo? Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo, e nesse vídeo vou fazer uma comparação entre Lula e Bolsonaro para saber o que é melhor para o motorista de aplicativo. Vamos começar pelo Bolsonaro. Afinal, se passaram 4 anos e o que ele fez pelo motorista de aplicativo nos últimos 4 anos? Bom, diretamente, talvez a única coisa que o Bolsonaro fez pelo motorista de aplicativo foi tentar proteger o motorista de aplicativo de não ser carteira assinada. Afinal, carteira assinada ninguém quer, nem motorista de aplicativo, nem o aplicativo, e por isso que no mandato do Bolsonaro, até antes do Covid, o Bolsonaro fez um decreto lá dizendo que todo motorista de aplicativo deveria ser MEI, microempreendedor individual, protegendo assim de que qualquer deputado federal ou senador fizesse uma lei, por exemplo, para virar CLT. Diretamente, eu acho que foi a única coisa que o Bolsonaro fez. Indiretamente, tem alguns itens, principalmente relativo à Carteira Nacional de Habilitação, onde ali aumentou a pontuação, né, de multas para poder ter a carteira cassada, por exemplo. Eu lembro que anos atrás, muitos motoristas somavam facilmente 21 pontos, e aí, tinha carteira suspensa, cassada, por excesso de pontos. Para quem é profissional do volante, tá na rua o tempo todo, 21 pontos soma fácil. Com o aumento da pontuação, torna possível que o motorista de aplicativo continue trabalhando, e aí sim, sem maiores problemas. Ainda sobre a CNH, teve o aumento, né, de 10 anos para prazo de validade da CNH, o que é bom, né? O motorista não precisa ficar renovando a cada 5 anos. Por último, talvez uma coisa boa que o Bolsonaro tenha feito foi a redução dos impostos sobre o combustível, tornando assim a gasolina mais barata aí para profissionais do volante, que é o motorista de aplicativo. O preço da gasolina subiu no mundo inteiro. O mundo inteiro reclama do preço da gasolina, mas no Brasil se cortou bastante o imposto, resultando que o motorista de aplicativo também pagasse menos da gasolina. E isso foi positivo. O que muita gente comenta é sobre o auxílio financeiro, que foi dado para os caminhoneiros, foi dado para os taxistas, mas não foi dado para os motoristas de aplicativo. E eu vejo que sobre esse assunto tem muita fake news. O projeto inicial, que foi do Bolsonaro, previa um auxílio para os caminhoneiros. Só que o projeto foi para o Senado. E lá no Senado, os senadores colocaram os taxistas. Adicionaram os taxistas. Não estavam no projeto inicial. E aí lá no Senado também se levantou a questão de adicionar os motoristas de aplicativo. Só que os senadores, os deputados federais, eles precisavam de uma informação crucial para poder dar esse auxílio, que é o número de motoristas de aplicativo existente no Brasil. Afinal, o governo precisava saber se ia ajudar 100 mil motoristas ou se ia ajudar 2 milhões de motoristas. Como não existe um cadastro dos motoristas no Brasil, em nenhum estado, cidade, não existe esse cadastro, os dados estão apenas com os aplicativos. E aí que foi o ponto que a Uber, por exemplo, jogou contra o motorista de aplicativo, porque a Uber se negou a dizer quantos motoristas tinham, quantos poderiam ser beneficiados. Inclusive, segundo uma matéria da revista Veja, a Uber jogou contra porque não queria o auxílio para os motoristas de aplicativo, pois não queria que o tema de vínculo de trabalho dos motoristas de aplicativo viesse à tona. Então, de alguma forma, pela reportagem da revista Veja, a Uber trabalhou nos bastidores ali de Brasília para jogar contra, para não ter o auxílio. E no final das contas, o projeto de auxílio combustível acabou sendo apenas para os caminhoneiros e taxistas. Tenho certeza que se eu estivesse lá em Brasília, isso teria sido diferente. Assim como foi diferente, uma coisa que eu achei legal do governo Bolsonaro, foi que o ministro do Trabalho do governo Bolsonaro me chamou para ir lá em Brasília discutir o assunto de relação de trabalho com motorista de aplicativo. E lá eu pude explicar todas as dificuldades que o motorista de aplicativo vive nas mãos dos apps, todos os abusos que ele sofre. Inclusive propus ajudar numa regulamentação, numa terceira via de regulamentação. No final das contas, acabou que nada saiu, principalmente porque já estava perto do período de eleição e aí a máquina pública até para e se dedica à eleição mesmo. Então, de uma certa forma, através do governo Bolsonaro, se abriu uma porta de diálogo, de esperança para que a gente tenha uma regulamentação a favor do motorista de aplicativo. Tudo isso através do Ministério do Trabalho. Eu acredito que se o Bolsonaro for reeleito, esse diálogo continua. Vou ter a imensa satisfação, inclusive, de fazer parte dessa regulamentação. Se não der como deputado federal, como convidado do Ministério para poder fazer parte disso. Vamos olhar o outro lado agora, o lado do Lula, o lado do PT. E aqui eu posso dizer que o histórico do PT não é nada bom para o motorista de aplicativo. Vamos começar lá em 2017, onde o deputado Zaratini, do PT, colocou o primeiro projeto de motoristas de aplicativos na Câmara. Inclusive, esse projeto era super restritivo, exigia até que o motorista de aplicativo tivesse placa vermelha. Tipo, tava igualando os motoristas de aplicativo ao táxi. Esse projeto do Zaratini, do PT, tinha como objetivo restringir o máximo possível o transporte por aplicativo. Talvez hoje, você que está trabalhando com motorista de aplicativo,
público não pudesse trabalhar como motorista de aplicativo se esse projeto tivesse passado de acordo com a vontade do PT. Na Câmara Federal, o PT tem diversos projetos que tentam, de uma certa forma, empurrar CLT para os motoristas de aplicativo, coisa que o motorista de aplicativo não quer, nem o aplicativo quer CLT. Mas, em geral, o PT e seus deputados normalmente querem nessa linha. E o Lula não é diferente. Em várias declarações, o Lula colocou que tem que definir um limite máximo de jornada de trabalho de motorista de aplicativo. Ou seja, o Lula quer que você faça aplicativo 40 horas semanais e acabou. Ou seja, pelo que o Lula defende, ele defende claramente todos os itens de uma CLT para motorista de aplicativo. E isso de verdade me preocupa. Digo mais, o Haddad, que é candidato a governador aqui pelo estado de São Paulo, em 2015, quando era prefeito de São Paulo, foi o primeiro político a vetar, a proibir o Uber no Brasil. No caso, ele proibiu na cidade de São Paulo. Eu lembro muito bem porque eu recém tinha entrado como motorista de aplicativo na Uber em 2015 e logo depois o Haddad deu uma canetada proibindo o Uber em São Paulo. Eu lembro que naquela época, cara, eu fiquei sem chão, eu tinha o meu carro para pagar e tudo mais. Foi até aí que eu comecei a me interessar por política, porque eu achei inacreditável um prefeito querer simplesmente que a atividade do Uber, do motorista de aplicativo, parasse, seja cancelada em São Paulo. Foi ali que eu comecei a estudar leis, o que podia, o que não podia. Eu confesso que até essa época eu não entendia nada de lei, nada de política. Foi nessa época que eu comecei a me interessar por política. Então eu não vejo nada que venha do PT que seja bom para o motorista de aplicativo. Às vezes o Lula faz um discurso lá dizendo que os motoristas estão sendo abusados pelo aplicativo e aí a gente se cativa por esse discurso, né? Não, realmente estou sendo abusado pelo aplicativo, o Lula tem razão. Mas a solução que o Lula tem dado não está longe de ser a ideal. O Lula quer CLT. E essa relação de PT com a Uber é um pouco estranha, um pouco confusa, porque o Haddad proibiu a Uber em São Paulo. Só que alguns meses depois, o Haddad liberou novamente a Uber em São Paulo. Só que olha só que interessante, nessa mesma época que foi liberado, um sobrinho do Haddad foi trabalhar na Uber. Estranho isso, né? Outro ponto que eu puxei a capivara é que o representante da Uber que vem aqui na CPI, você acredita que ele já trabalhou no Partido dos Trabalhadores, no PT? Pois é, o cara que vem aqui na CPI responder pela Uber, ele já trabalhou no gabinete do PT. Então, para mim é estranho essa relação do PT com a Uber. De verdade, eu não consigo entender. Não sei se existe um certo favorecimento, não sei. São coisas que acontecem que são bem antagônicas, eu diria. Vou falar mais 2 itens também sobre o reflexo de um governo de esquerda no trabalho por aplicativos. Vou falar de caso da Colômbia e vou falar do caso da Argentina. Recentemente na Colômbia foi eleito um governo de esquerda e alguns meses depois que foi eleito, o iFood anuncia a retirada dela na Colômbia. E isso não é só com o iFood, tem várias empresas de vários ramos que têm tirado o seu dinheiro lá da Colômbia. E o iFood também encerrou suas operações na Colômbia. Isso é relativamente preocupante. Vamos falar da Argentina. Até hoje, o Uber não é legalizado na Argentina. Além disso, a Argentina proibiu as operadoras de cartão lá na Argentina de aceitarem pagamentos de Uber. Olha só que coisa absurda. Hoje, se a pessoa é um argentino, ela só consegue chamar um Uber se for pagamento em dinheiro. Nossa, imagina se algo acontece no Brasil. A gente sabe que pagamento em dinheiro, inclusive, é um dos pagamentos mais perigosos que tem para o motorista no Brasil. Mas lá na Argentina, para os argentinos, só funciona pagamento em dinheiro. Se você é brasileiro e vai para a Argentina, o seu cartão de crédito que acaba fazendo a cobrança é um cartão de crédito brasileiro e não da Argentina. Aí você até consegue chamar um Uber com cartão de crédito. Mas, em geral, o motorista de aplicativo de lá não aceita corridas em cartão, porque tem medo. Tem medo de ter o carro apreendido, tem medo, simplesmente tem medo. Lá na Argentina, a única coisa que funciona é pagamento em dinheiro. E sabemos que na Argentina também temos um governo de esquerda. Então, por todos esses fatores, principalmente contra o PT, contra a parte da esquerda, que fala sobre vínculo empregatício, ou por toda essa confusão de funcionários do PT, de uma certa forma, trabalharem na Uber, uma relação completamente antagônica e de difícil compreensão, é que eu prefiro Bolsonaro do que Lula para o motorista de aplicativo. Então, nesse domingo, o meu voto vai ser no Bolsonaro, porque eu acho que o PT vai estragar o motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo, e com o Bolsonaro eu tenho uma esperança, até porque já se começou um diálogo para melhoria para os motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo. Eu acredito que com o Bolsonaro existe uma esperança do fim dos abusos dos apps. E como o Fernando Haddad do PT já proibiu o Uber na cidade de São Paulo, eu não vou votar em alguém que já proibiu o Uber. Por isso, para governo do estado, eu vou com o Tarcísio para governador. Tenho até o adesivo aqui para colocar no carro, Bolsonaro 22 e Tarcísio 10. Esses são os meus candidatos para governo federal e para o governo do estado de São Paulo. E você? Qual é o seu voto? O que você prefere? Deixa tudo comentado aqui nos comentários aqui embaixo. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!